Cuidar de uma criança é uma arte. De tudo que faz parte desse processo do cuidar, poucas coisas costumam gerar tanto estresse quanto desfraude, que é o momento em que a criança vai parar de fazer xixi e cocô na fralda e começar a usar o peniquinho. O desfraude é um assunto muito delicado para muitas famílias, porque ele é um verdadeiro ritual de passagem. Saibam que o respeito ao tempo da criança é um dos fatores mais importantes no que diz respeito ao desfraude. Muitos pais querem tirar a fralda da criança quando ela tem 1 ano, 1 aninho e meio, porque fralda é muito caro. Ou só lá pelos 4 anos de vida, porque é muito mais fácil a criança usar fralda e não ter que pensar no desfraude. Ou então querem fazer o desfraude antes da criança entrar para a escolinha, ou antes de fazerem aquela determinada viagem para o sítio, onde eles vão passar 2 semanas e não querem ter que se preocupar com fraldas lá no sítio. Ou querem começar o treinamento primeiro pelo período noturno. Então as famílias têm esses pensamentos diferentes em relação a vamos estipular esse momento para o desfraude da criança. Então eles querem estipular a data, mas se esquecem que aquele momento que é ideal para eles, talvez não pode ser o ideal para a criança. E o fator principal na questão do desfraude é o tempo da criança. Crianças se desenvolvem em estágios e o desfraude nada mais é do que um desses estágios. Existe um momento para ele acontecer. Mas nessa hora vem todo tipo de pitaco de todos os lados e isso vai gerar muita ansiedade na família e também na cuidadora. Mas temos que pensar o seguinte: o desfraude não é uma competição. Uma criança não vai ser melhor ou pior do que a outra porque ela não usa mais fralda. Nenhuma mãe vai ser uma pior mãe porque o seu filho ainda usa fralda. Ela vai ser sim uma pior mãe se ela forçar aquela criança a fazer algo que ela ainda não está pronta para fazer. Mas o que significa esse estar pronto? Abandonar a fralda não depende apenas de um querer e de treinamento. Antes de mais nada, os pais ou os cuidadores precisam entender que a criança só vai conseguir ser desfraldada quando ela tiver controle de seus esfíncteres. E essa maturação dos esfíncteres pode variar de criança para criança. Vamos entender primeiro então o que é um esfíncter. Temos vários esfíncteres no nosso corpo. Um esfíncter é um músculo que controla a abertura e o fechamento de algum orifício. Nós temos vários orifícios no corpo e, portanto, muitos esfíncteres, são mais de 40. Um deles, que é muito famoso e provavelmente você já ouviu falar, é o esfíncter esofágico, que é aquele que fica no finalzinho do esôfago e na entrada do estômago. É ele que se fecha quando a comida chega ao estômago e impede que a comida volte aqui para cima. Quando esse esfíncter está frouxo, relaxado, a comida vai voltar para o esôfago junto com os ácidos que já estavam atuando na comida ali no estômago. E aí a pessoa vai ter o famoso refluxo gastroesofágico, que é aquela comida voltando, aquela queimação, porque os ácidos estão literalmente voltando do estômago para o esôfago. Quando a bexiga está cheia de xixi, ou quando o cocô já está lá chegando no reto, a pessoa vai sentir vontade de fazer xixi ou de cocô. Só que quando um bebê ainda é pequeno, ele não tem ainda este controle do esfíncter para conseguir manter esse esfíncter contraído até ele chegar ao banheiro e relaxar, que é o que nós adultos fazemos. E é uma criança que já maior dá conta de fazer. O cérebro dela já manda mensagem para ela: a bexiga está cheia, preciso fazer xixi. Já tem cocô lá no reto, eu preciso fazer cocô. A gente consegue segurar isso com calma até chegar lá. O bebê ainda não. E o funcionamento disso, de segurar esses esfíncteres, depende da maturidade do sistema nervoso da criança e também do desenvolvimento das suas competências sociais.
Aprender a controlar os esfíncteres é uma das etapas do desenvolvimento da criança. E como são dois esfíncteres diferentes, aquele responsável pelo controle do xixi e do controle do cocô, o processo de amadurecimento deles também vai acontecer em momentos diferentes. Por isso, a criança conseguir reter o xixi não significa que ela vai conseguir reter o cocô. O que eu quero dizer por maturação do sistema nervoso? É que o cérebro da criança tem que estar pronto para essa etapa do desfraude, do esfíncter fazer esse controle. Uma criança não nasce com o cérebro prontinho para fazer tudo que o adulto faz. Então, o desfraude não é um processo que se aprende em qualquer momento. Ah, o pai e a mãe querem, a cuidadora quer, pum, aprendeu. Não é assim, infelizmente. É uma coisa fisiológica. Você não consegue ensinar a criança a contrair o esfíncter anal com 10 meses de vida, né? E é normal que os pais, mesmo com melhor nível de informação, tenham expectativas irreais em relação a isso. Ah, mas eu vi o caso de uma blogueira famosa que disse que começou a treinar o bebê dela para usar piniquim com 5 meses de vida e que deu certo. Ok. Mas o que ela fez não foi ensinar o bebê a controlar os esfíncteres, mas observar sinais que esse bebê emitia quando ele estava prestes a fazer xixi ou prestes a fazer cocô e colocá-lo no piniquinho imediatamente após ver este sinal. Isso é um método que é chamado Elimination Communication, ou chamado de EC. Nós vamos falar mais sobre ele hoje. E ele é amplamente utilizado em países orientais. Mas vai ficar a critério da família adotar o Elimination Communication, o EC, ou qualquer outro método de desfraude. Na nossa sociedade ocidental, a maneira mais usual de lidar com o desfraude é levando em consideração o momento em que a criança estabelece essa maturidade, já tem essa maturidade, para controlar os seus esfíncteres, o anal e o uretral. Então, é nisso que nós vamos focar nesta aula. E eu vou pincelar o EC no final dessa aula para vocês. Bom, então vamos lá. O controle dos esfíncteres. Este controle é um dos primeiros marcos para uma criança se tornar independente e vai levá-la para um novo estágio em seu desenvolvimento social e emocional. É uma coisa muito grande, né? A criança aprender a sair da fralda e ir ao banheiro sozinha. Então, realmente, é um momento de independência muito grande na vida dela. As famílias colocam uma idade X na cabeça, baseados em como foi com o sobrinho, como foi com o primeiro filho, como que foi com a filha da vizinha. E as famílias ficam super preocupadas se aquela criança não desfralda no mesmo tempo que a outra. E acaba gerando uma competição e conflitos no núcleo familiar. Então vamos começar do início. Quando acontece o controle dos esfíncteres? Já falei, depende. Cada criança tem o seu tempo. A margem é muito ampla e ela pode ir de 1 ano e meio a 4 anos para a urina e até 5 anos para as fezes. Só que ela usualmente acontece aproximadamente até o 3º ano de vida. O que é importante lembrar é que a criança vai parar de usar a fralda quando ela sentir que não precisa mais dela. Não cabe ao adulto ficar exigindo que a criança nos avise quando ela está com vontade de fazer xixi o tempo todo, porque pode ser que ela nem tenha entendido ainda o que é essa vontade. Claro que eu estou falando no início, né, do princípio do processo de desfraude, a criança às vezes não entendeu o que é essa vontade. Imagine o seguinte, a criança está se contorcendo, está fazendo careta, aí você pode falar com ela, será que é vontade de fazer xixi? E ela fala que não, mas 5 minutos depois ela faz o xixi na cuequinha ou na calcinha, por exemplo, ou na própria fralda. Ou seja, você já entende que aquele contorcido ou aquela careta era porque ela queria fazer o xixi, mas ela ainda não entendeu isso. Então, qual que seria um jeito legal de falar com ela? Será que é assim? Viu? Te disse aquela hora que era vontade de fazer xixi? Não, né? Jeito ruim. Tá vendo? Era vontade de fazer xixi sim. Você tinha que ter ido no piniquinho. Você tinha que ter me avisado. Também não, né?
Olha, será que era vontade mesmo de fazer xixi aquela hora? Eu acho que sim, mas eu não sei, né? Se você sentir essa vontade de novo, me fala. Quem sabe é vontade de fazer xixi? Eu acho que esse jeito é melhor e mais compreensivo com a criança, não é? E aos pouquinhos ela mesma vai entendendo o que é aquela vontade e a gente vai colocando em palavras e ajudando ela a entender melhor o que era aquele contorcer daquela hora. Existe um processo até que a criança consiga identificar que aquilo que ela está sentindo é vontade de fazer xixi e vontade de fazer cocô. Vamos pensar na prática também algumas frases que as crianças podem dizer. Pensem em passado, presente e futuro. A criança pode falar assim: fiz xixi, fiz cocô. Ou ela pode falar: eu estou fazendo xixi, eu estou fazendo cocô. Ou ela pode falar: vou fazer xixi, ou quero fazer xixi, quero fazer cocô. Não são coisas muito diferentes? Então, em teoria, se a criança verbaliza no passado, no presente e no futuro, isso me dá uma indicação de quando eu vou saber que ela está pronta ou não. Será que é simples assim? Quem dera, né? Mas isso já é uma indicação pra gente. Normalmente, a criança que verbaliza no futuro já está mostrando que ela já está pronta, ela já sabe que ela está com vontade e ela consegue falar dessa vontade antes de ir. Mas também algo que já mostra que a criança está entendendo o que significa xixi e cocô é quando ela fala mesmo no passado e no presente. Se ela fala eu fiz xixi ou estou fazendo xixi, ela já está atinando para aquilo. Uma criança que nem dá notícia ainda, não verbaliza nada, né? Ela está longe de estar pronta para o processo de desfraude. Então, mas pensem nisso, a criança já começou a verbalizar passado e presente, está começando a ficar pronta. Ela já está verbalizando futuro, ela está mais do que pronta. Tem crianças que avisam que querem fazer o xixi ou o cocô, mas na hora elas choram e não aceitam o pinico de jeito nenhum. Ou vão para trás da cortina esconder e ficam lá fazendo força atrás da cortina. Já ouviram falar disso acontecer? Então, verbalizar que quer fazer é usualmente um indicativo, mas não necessariamente significa que a criança está pronta para o pinico ou para o desfraude. Então, observar essas coisas também e dar o tempo que ela precisa. Pode ser que essa criança já esteja com o desenvolvimento motor preparado, ou seja, os esfínteres dela já estão funcionando, tanto que ela consegue dizer, estou com vontade, quero fazer, estou conseguindo reter aqui e segurar. Ela está com desenvolvimento cognitivo preparado. O que é isso? Ela já tem um entendimento que aquilo que ela está sentindo é vontade de fazer xixi e vontade de fazer cocô, mas o desenvolvimento emocional dela ainda não está pronto. Então a gente tem que pensar isso: o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento emocional. Por isso, a chave na hora do desfraude é calma e paciência. Não tenha pressa, não se frustre, não fica cheia de neuras, porque é um processo que vai exigir paciência de você. Existem crianças que vão desfraudar do xixi com 2 aninhos e do cocô só com 4. Existem crianças que vão desfraldar do xixi com 3 anos e 1 mês depois desfraldam do cocô. Então isso tudo é variável. Cada criança é única. Não compare uma criança com a outra. Não compare a criança da casa onde você está trabalhando agora com a criança da última casa onde você trabalhou. Ok, vamos ver então como funciona na prática essa questão de vermos se a criança está ou não preparada para o desfraude. Ela saber identificar que está com vontade de fazer xixi e cocô já é um grande passo e um sinal de que ela entrou no processo de amadurecimento dos esfínteres. A criança vai começar a te dar também algumas indicações e algumas informações que ela já está pronta quando ela fica com a fralda seca por 2 horas ou mais, com frequência. Ela começa a se esconder para fazer cocô, assim como nós adultos fazemos. Que adulto faz cocô na frente de todo mundo? Ninguém.
Ela te avisa que tem cocô ou xixi na fralda ou pede para ser trocada, mesmo que ela ainda não dê conta de segurar e faça na fralda antes de chegar ao banheiro, te avisar já é um grande passo. Ela começa a tirar a própria fralda ou a baixar a roupa, não demonstra medo do piniquinho e demonstra curiosidade pelo adulto fazendo xixi ou cocô e o observa. Por isso é importante que a mamãe e o papai participem junto com a babysitter no processo do desfraude. Eles podem levar a criança para o banheiro quando forem fazer xixi e mostrarem o xixi no vaso, pedir para a criança dar descarga para ela ir já se familiarizando com o processo. Eita, que nojento! Levar a criança para dentro do banheiro junto com o pai e com a mãe fazer xixi. Gente, que nojento. Gente, não tem nada de nojento. Xixi e cocô todas as pessoas do mundo fazem, todas, sem exceção. A princesa, a rainha da Inglaterra, o Brad Pitt, todos os bichinhos, todo mundo faz cocô e xixi. É a coisa mais normal do mundo. Inclusive, se tem um pet na casa, um gatinho, um cachorrinho, seja um hamster, o que for, mostre para a criança o pet fazendo xixi, fazendo cocô. Explique para ela o que é aquilo. Fala, olha, ela comeu, a barriguinha dela transformou a comidinha em cocôzinho, ó, o cocôzinho saiu. Chame a criança para ajudar a limpar o cocô, a jogar o cocô no vaso sanitário, a dar descarga. Tudo isso vai ensinando e mostrando ela aos pouquinhos que é uma coisa muito natural. E o processo dela de imitar o bichinho fazendo cocô, o papai fazendo xixi, a mamãe fazendo xixi, tudo isso vai ajudar no início do processo do desfraude. Com o tempo, a criança já vai dando outros sinais de que ela não quer mais aquela fralda, de jeito nenhum, e que ela já está agora sim prontíssima para o processo do desfraude. Esse é o ponto que chamamos de segundo estágio. Ele acontece quando a criança já tira sozinha o short ou a fralda toda, te avisa que quer ir ao banheiro antes de fazer xixi ou cocô, chega a tempo ao banheiro antes de fazer o xixi ou cocô. Isso tudo é sinal de que ela já está conseguindo controlar seus esfíncteres, reter urina e fezes. Ela já demonstra interesse em sentar ao piniquinho e sabe exatamente a diferença entre o xixi e o cocô. Observe esses comportamentos da criança e vá treinando com ela a ida ao banheiro. Primeiramente, nós temos que explicar a ela para que serve o piniquinho. Se ela nunca viu um, ela não tem obrigação de saber para que serve, não é mesmo? Então, precisamos colocar em palavras o que está acontecendo, explicar para ela o que é o piniquinho, explicar para ela o que acontece no nosso corpo, falar que a gente vai crescendo e começando a sentir a vontade de fazer xixi e a vontade de fazer o cocô, até que a gente aprende a sentir antes da hora de fazer e dá tempo da gente chegar lá no piniquinho e fazer lá. Diga que você também já usou fralda, que mamãe já usou fralda, que o papai já usou fralda. Se ela é apaixonada com a professora dela da escola, a Juliana, fala, a Juju, professora, também já usou fralda quando ela era pequena. Então, mostre para ela que é parte de um processo pelo qual todo mundo passa. E existem estratégias que vão facilitar essa introdução ao piniquinho. Vamos falar um pouco sobre essas estratégias. Começamos pelas musiquinhas de desfraude. Eu vou colocar algumas sugestões ao final dessa aula, mas pesquisem no YouTube, perguntem em grupos de estudo de babysitters, grupos de mães. Se alguém tem sugestões legais de músicas para o desfraude, analisem junto às famílias com quem vocês trabalham se eles acham que são músicas adequadas. Eu particularmente amo a música Xixi, Cocô e Pum dos Grandes Pequeninos. Ela é muito divertida, é muito legal, muito didática. E a música Ai Que Vontade, do Mundo Bita, também é muito legal. Só você digitar esses nomes no YouTube e já vão aparecer facilmente. O que é mais importante de tudo durante esse processo é ter paciência. Saber identificar o momento da criança, compreendê-la, acolhê-la, conversar com ela, explicar que ela pode te falar a hora que ela sentir que o pipiu ou a pepeca, ou seja o nome adotado pela família, está
avisando para ela que ela está com vontade de fazer xixi ou fazer cocô, né? Prepare-se para limpar muito xixi fora do lugar no início. De novo, a palavra-chave é paciência. Não brigue, não xingue, não repreenda a criança. Diga a ela, tá tudo bem, Gabriela. Da próxima vez vai dar tempo e você vai conseguir fazer no piniquinho. Eu digo xixi porque o treinamento do desfraude sempre vai começar primeiro para o xixi, porque o esfíncter uretral ele vai amadurecer usualmente antes do esfíncter anal, ok? Mas, então falamos das musiquinhas e quais outras estratégias nós podemos usar para poder ajudar a criança nesse processo, para começar a prática desse treinamento. Usando o piniquinho ou o redutor para vaso sanitário. O redutor ajuda demais no processo do desfraude. Pode parecer bobagem e o adulto responsável achar que não tem necessidade, é só segurar a criança pela axila no vaso que não tem problema nenhum. Mas o redutor ele dá uma segurança muito maior para a criança e ela também pode demorar alguns minutinhos para conseguir fazer o xixi ou conseguir fazer o cocô. Então não é nada ergonômico para o adulto ficar ali agachado, segurando a criança por às vezes 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, haja joelho, né? Então o desfraude também, ele não é indiretamente um treinamento para autonomia e para independência da criança. Então não faz sentido o adulto ficar lá naquele momento que era para onde ela vai praticar autonomia e ficar segurando ela o tempo todo. Existem também muitos casos de crianças que escorregam para dentro do vaso sanitário. Ao serem sentadas, elas caem e ficam com aquela perninha para cima. E aí elas ficam literalmente traumatizadas e não querem sair da fralda por muito tempo. Então não é o ideal. Realmente o piniquinho ou o redutor são as melhores opções. Uma outra forma de ajudar essa criança é usando apoio para os pezinhos, para ela se sentir também mais segura. Isso também promove uma postura mais aproximada da postura de cócoras, que é essa postura aqui, que vai favorecer a saída das fezes de maneira mais fácil para a criança e o apoio dos pés vai ser muito importante para ela garantir essa postura e se sentir segura. A posição de cócoras, ela vale também para os adultos. Nós podemos adotar um banquinho como este e nos beneficiarmos dessa postura para ajudar a ter um tráfego intestinal melhor. Mostre interesse pelo processo de desfraude da criança. Seja uma parceira, uma incentivadora dela nesse processo, não alguém para ficar repreendendo ao tempo todo. Use sempre palavras doces, palavras gentis, assim como também gestos suaves. Não repreenda a criança por ter errado e feito fora do lugar. Lembre-se que é um processo. Ela está aprendendo. Qualquer coisa que a gente está aprendendo na vida, a gente não vai acertar de primeira nem de segunda. É um processo mesmo. Uma coisa muito legal de fazer, colocar a bonequinha, o bichinho de pelúcia, o soldadinho para fazer xixi e cocô também. Vocês estão tendo tantas aulas de artes, construam com sucata uma privadinha para a Barbie, para o boneco do Homem-Aranha, para o boneco do Super-Homem, para a criança levar essas bonecas e bonecos para fazer o xixi e cocô. Isso tudo vai ajudar muito no processo. Conte historinhas que envolvam desfraude. Conte uma historinha sobre o menininho que aprendeu a fazer o xixi e o cocô do peniquinho, no vaso, que nunca mais precisou usar a fralda. Use a criatividade. Vocês sabem que podem inventar histórias mirabolantes com o conteúdo que vocês quiserem para a situação que se fizer necessária. Vocês também devem, e isso é muito importante, levar a criança ao banheiro sempre de 10 a 30 minutos depois de uma mamada, no caso de um bebê, né? Que é o tempo da bexiga encher e dar a ela essa vontade, dar nela a vontade de fazer xixi. Observe o relógio biológico do bebê e da criança de quem vocês cuidam. Tem criança que 10 minutos cravado depois da mamada, é certo que ela vai sujar a fralda, seja de xixi ou de cocô. Leve a criança ao banheiro antes. Então você já fez anotações ali para entender o reloginho biológico dela, que sempre acontece ali com 10 minutos. Na hora que deu 8 minutos, já leva ela para o banheiro, já prepara para esse momento. Se ela usualmente faz o cocô após 30 minutos, quando você viu que já deu 27 minutos, 28 minutos, também já se prepare para levar ela para o piniquinho. Parabenize a criança quando ela fizer certo, mas nem tanto.
Fale com a criança, que bom, fez xixi, muito bem, mas não faça festa a cada xixi ou cocô feitos, né? Ficar, muito bem, uhul, parabéns, viva, viva Ana, vão chamar a vovó para ver o cocô, que cocô bonito, vão chamar a mamãe, vão chamar todo mundo. Não precisa fazer essa festa, porque isso apenas vai gerar uma ansiedade muito grande na criança de ter que acertar sempre. Porque se toda vez que ela acerta, ela ganha essa festa, se ela errar, ela não ganha no festa, ela vai se frustrar. E aí, ela se frustrando e ficando ansiosa e precisando acertar toda vez, ela vai começar a se esconder para fazer xixi, com medo de errar. Ela vai começar a se esconder para fazer cocô. E a criança que começa a se esconder e começa a segurar as fezes, isso é muito ruim e pode levar a problemas de intestino preso. Uma outra coisa, sempre leve a criança ao banheiro em intervalos regulares, usualmente a cada 2 horas. Também a cada 10 a 30 minutos, como eu já falei, após as mamadas ou após as refeições. Ou também, como já dissemos, em horários que você já sabe que o reloginho biológico da criança costuma funcionar. Outra coisa importante e muito óbvia, por mais que muitas pessoas se esqueçam de fazer isso, é levar a criança sempre ao banheiro à noite, antes dela se deitar, para evitar o xixi na cama. E, para isso, também é importante lembrar-se de diminuir a ingestão de líquidos após as 18 horas. Uma outra coisa importante é, durante a fase do desfraude, prestar atenção nas roupas que são mais adequadas para serem usadas nessa fase. Evite roupas difíceis de tirar durante a fase do desfraude, como, por exemplo, macacão, roupa de menininho que tem suspensório, meia calça para menininha, calça com cinto, tudo isso dificulta a rapidez, né, para tirar a roupa e ir lá fazer o xixi. E ter um local de referência é uma outra coisa extremamente importante no momento do desfraude. O que significa esse local referência? É o local onde a criança entende que é o local que serve para fazermos xixi e cocô. Você faz xixi e cocô em qualquer lugar da casa? Não, você vai ao banheiro para isso. Então é importante a criança aprender desde cedo que fazemos xixi e cocô no banheiro e que isso é um momento privado. Então já ensine a criança a manter a porta do banheiro fechada desde cedo. Nada disso de colocar pinico na sala, pinico no quarto, pinico na cozinha, cada hora em um lugar diferente da casa. Ah, mas ele estava com vontade, então peguei o pinico e eu saí correndo para dar tempo dele fazer dentro do pinico. Não, não é não é o pinico que tem que ir até ele, é ele que tem que ir até o pinico. Ele que tem que ir até o banheiro e fazer lá. O pinico não tem que encurtar o caminho para a criança, né? O desfraude também não é controle de esfíncter. Então, se a criança está te mostrando que ele não consegue controlar o esfíncter até chegar ao penico ou até chegar ao vaso, é porque ele ainda está no estágio 1, ele não está no estágio 2 ainda, né? Então, tenha paciência, respeite o tempo da criança. Mais vale um cocô a mais na cuequinha ou um xixi a mais na calcinha do que acostumá-la a usar o pinico pela casa toda, sem ter referência de onde que é o local, sem que ela tenha referência de onde que é o local onde a gente faz as nossas necessidades. Uma outra coisa que ajuda bastante são os penicos musicais. Eles são super divertidos e eles são um aliado grande na hora do desfraude. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês conhecerem o que são os penicos musicais. Tome cuidado com as palavras que você usa para definir cada coisa, para você não confundir a criança. Xixi é xixi e cocô é cocô. Se você chama, por exemplo, cocô de caca, e aí quando vocês estão fazendo um passeio à pracinha, você vê lixo espalhado pelo chão e fala assim, nossa, a rua tá cheia de caca. Então isso vai dar um nó na cabeça da criança. Mas caca não é cocô? Então tenha nome, não precisa ficar inventando apelido para xixi e cocô, é xixi e cocô mesmo. Uma outra coisa legal de fazer é usar os adesivos de mira. Isso vale para os menininhos. Existem alguns adesivos para ele mirar com o piu-piu aonde que ele vai fazer xixi. E isso também pode ajudar no processo. Você prega o adesivo dentro do vaso sanitário, normalmente é um X, ou é um mosquito, ou um alvo, e a criança precisa acertar o xixi ali naquele vaso. São recursos lúdicos que também podem ajudar bastante.
Então já demos mais de 15 dicas do que fazer na hora do desfraude da criança. E agora, o que não devemos fazer? Descubra na nossa próxima aula!